A autenticidade, ela passa por um primeiro passo da gente se conhecer melhor. Parece bem básico, né? Mas talvez seja algo que a gente não se faz no dia a dia. E dentro do se conhecer melhor, a gente tem algumas coisas. Como, por exemplo, a gente fazer o trabalho de conhecimento interior. Não adianta você buscar fora. O ser autêntico, ser você mesmo, não adianta você buscar fora. Buscar nas pesquisas, buscar em outras pessoas, buscar em outros modelos de pessoas. As pessoas podem te inspirar, mas a resposta ela está dentro de você, sobre o que você é por essência, sobre como você trabalha cada vez melhor e mais isso, tá? E dentro do conhecimento interior a gente tem algumas coisas. Eu vou começar falando aqui dos 4 elementos. O que eu quero dizer quando eu falo aqui 4 elementos, tá? Tá aqui conhecimento interior, só ampliando aqui para você. E tá aqui os 4 elementos. O que são esses 4 elementos, tá? 4 elementos, quando eu estou falando sobre isso aqui, eu estou falando para você sobre seus comportamentos mais naturais. Seus comportamentos de essência. Você consegue identificar? Todos nós temos o que eu digo de 4 dimensões do nosso comportamento, que são os nossos 4 elementos mesmo. O elemento fogo, que é como você lida ou resolve problemas e toma decisões. Isso está relacionado ao teu comportamento na dimensão fogo. A gente tem também na dimensão ar, que está relacionado a como você prefere interagir com pessoas, lidar com pessoas e expressar suas opiniões e sentimentos. A gente tem também a dimensão do como você prefere, né, ditar o ritmo das coisas, que é o seu ritmo de fluidez, que é o seu elemento água. E como também você prefere, além disso também, que está ligado ao elemento terra, que é como você prefere lidar com regras, procedimentos, essa coisa mais firme, que tem uma analogia ali à terra. Então você conhece como você lida, como é que você prefere lidar com problemas, decisões, pessoas, com as diversas situações que você enfrenta na sua vida e também com as regras. Você sabe como é que você funciona nisso, tá? Como é que você pode estar ali transitando nos problemas e nas tomadas de decisão? Você pode ser uma pessoa muito energética e motivada para resolver problemas, que é aquela pessoa que faz tudo acontecer de uma hora para outra, ou você pode ser um pouco mais, um pouco mais discreto na resolução de problemas, um pouco mais, digamos, mais flexível para lidar com problemas, um pouco mais comedido. Então você sabe como é que você prefere, ou se você está mais ali no meio termo, né, disso tudo. Então é importante saber disso. Assim como para pessoas, você é uma pessoa mais retraída na hora de lidar com pessoas, ou você é aquela pessoa extremamente entusiástica, persuasiva, né, influente. Então é importante entender como é que você lida com isso. E a mesma coisa também entender como é que você lida para as questões também das diversas situações, que é como você dita o ritmo das situações, né? Você é uma pessoa extremamente ali agitada, que faz acontecer, ou você já é uma pessoa mais paciente, mais complaciva, né? Então tem diferenças. E nas regras, você é mais sistemático? Você é aquela pessoa que quer aquilo tudo certinho? Ou você já é mais rebelde em relação às regras? Então, são coisas que a gente precisa entender como a gente lida com tudo isso aqui. E ainda tem a parte também, eu falei aqui muito do natural, mas tem o natural. E nisso tudo, né? Você tem o natural e você tem quando você adapta esse comportamento também em cada uma desses 4 elementos aqui, que também é um outro assunto, que vai dar muito mais coisa, não vai dar tempo de explicar tudo aqui. Mas basicamente você precisa entender como você lida nessas coisas. Os seus 4 elementos, que são os seus comportamentos. Tem também o que eu chamo de preciosos, você entender quais são os seus preciosos, que nada mais é do que os seus preciosos. Eles são aquilo que você valoriza, o que há de mais importante para você na vida, tá? Lembra do Sméagol lá no Senhor dos Anéis? My precious, meu precioso. Eu faço uma analogia com isso aqui, ou seja, aquilo que há de mais importante na sua vida são os seus valores,
O que você valoriza mais? Você valoriza mais a harmonia, o equilíbrio das coisas? Você valoriza mais o poder, mais a liderança? Você valoriza mais a sua liberdade, a sua autenticidade? Ou você valoriza mais a busca pelo conhecimento, a busca da verdade? Ou você valoriza ser mais altruísta, contribuir com as pessoas, né? Ou você valoriza mais os bens materiais ou a busca por resultados? O que você mais valoriza? Então entender isso aqui é muito importante, porque isso aqui baliza a nossa tomada de decisões todos os dias. Estejamos nós conscientes sobre isso ou não. Então é muito importante entender isso aqui. O que eu mais valorizo na minha vida. Isso aqui é muito importante, os meus preciosos. Tá? O que você mais valoriza na sua vida? Também entender os seus, que eu chamo de pandavas, que é uma analogia, é claro, seus pandavas e os seus kuravas são os dois de baixo. Se você conhece, você já sabe do que eu estou falando aqui. Se você não conhece, eu vou explicar muito resumido e rapidamente aqui. Existe uma obra chamada Bhagavad Gita, um grande clássico hindu, né, indiano, que fala sobre a batalha interior, o confronto interior que nós temos em nós mesmos. Conta isso em forma de poema, como se fosse uma canção, né? Uma conversa entre o mestre Krishna e o seu discípulo Arjuna, que está ali procurando evoluir, o Krishna como uma espécie de um mentor ali do Arjuna, o ajudando nessa busca do conhecimento interior, para que ele possa ser mais autêntico, né? Trabalhar melhor como ele lida com os pandavas, para que ele acesse lide com os kuravas, para ele acessar mais os pandavas e usar mais os pandavas dele contra os kuravas dele. O que é isso, pandavas? Pandavas são as nossas forças, os nossos talentos, as nossas habilidades, aquilo que há de mais, as nossas virtudes, aquilo que há de mais elevado na gente, né? Que quanto mais a gente usa isso no nosso dia a dia, nas nossas diversas áreas, disciplinas da vida, que na escola da vida a gente tem várias disciplinas, quanto mais a gente usa isso na nossa vida, mais felizes nós somos com nós mesmos, mais realizados nós nos tornamos. Então, isso aqui a gente pode usar contra os nossos kuravas, que são o que os kuravas? As nossas fraquezas, aquilo que a gente tem de mais inferior na gente, são aquelas coisas que são o nosso calcanhar de Aquiles, aquela falta de paciência, né? Aquele orgulho excessivo, aquela dificuldade de lidar com pessoas ou de lidar com situações difíceis. Então, esses são os nossos kuravas. Então, a gente entender essas coisas é muito importante pra gente, tá? Isso basicamente é isso aqui, tá? Sobre kuravas e pandavas, entender suas forças interiores e suas fraquezas, tá legal? O conhecimento interior também é sobre entender os seus sentimentos e as suas emoções, quando eles ocorrem, né? Que situações disparam determinadas emoções e sentimentos em mim? O que eu passo na minha vida nas situações? Eu ter essa autoconsciência. Aliás, por falar em autoconsciência, tudo isso aqui está falando sobre autoconsciência, tá? Todo esse trabalho é sobre como eu me torno mais consciente sobre mim mesmo. Aqui sobre coisas relacionadas às minhas emoções, talentos, valores e comportamentos, e aqui relacionado às minhas emoções e sentimentos, né? E tudo isso aqui tá, quanto mais eu conheço sobre mim aqui, mais autêntico eu me torno. Então, isso aqui é muito importante, saber que situações disparam certas emoções e sentimentos e como eu lido com isso aqui, né? Se eu crio ou se eu não crio planos estratégicos para eu me lidar melhor com as minhas emoções e sentimentos e assim não ferir o outro, não passar tanto tempo assim remoendo certas situações, seja comigo mesmo, seja com os outros, que pode acarretar, dependendo do quanto tempo eu remoa, pode me acarretar no médio ou longo prazo doenças, situações complicadas, e isso é sobre trabalhar a inteligência emocional em você, né? Isso é sobre trabalhar a inteligência emocional, né? E existe um clássico, né, o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que fala muito sobre isso aqui. É um livro riquíssimo sobre inteligência emocional, que faz essa relação sobre como nós podemos ter mais autoconsciência, como nós podemos trabalhar todos os outros pilares da inteligência emocional, como o autocontrole, a automotivação, a empatia pelos outros, a nossa questão de relacionamento com os demais. Tudo isso trabalha ali dentro, e a relação disso com as doenças que a gente pode vir a ter se a gente não trabalha bem essa questão dos sentimentos e das emoções em nós mesmos.
Então, olha o quão importante é isso aqui. Também entender seus pensamentos, que pensamentos me vêm à cabeça em cada momento, o que eu estou me dizendo no meu diálogo interno, que são pensamentos, como os pensamentos negativos influenciam no meu dia a dia, no que eu faço, como eu posso parar esses pensamentos negativos, o que eu ando pensando, o que eu ando dizendo para mim mesmo. Então, muito importante, a meditação também ajuda muito nisso, a gente ter a autoconsciência dos pensamentos, saber que eles são impermanentes, eles não são para sempre, eles vão e vêm, mas em que momentos da minha vida eles estão vindo e estão indo embora? Então, pensamentos, entender quando isso aqui acontece, muito importante demais entender esse processamento aqui. Conhecer também as nossas virtudes. Isso aqui é de extrema importância, conhecer as nossas virtudes. E aqui eu separei que, segundo estudos até da própria psicologia positiva, traz muito disso, né, com muita base na filosofia clássica também, as 6 principais virtudes que todos nós temos. Uns têm mais de umas e menos de outras e por aí vai. Mas as 6 virtudes principais que todo ser humano tem são essas aqui, ó: sabedoria, temperança, justiça, coragem, humanidade, transcendência. Cada uma delas tem um significado principal. Vou até fazer uma coisa que vai ser importante. Esse site aqui é um site oficial chamado Via Character. É um site que você consegue, inclusive, é legal trazer. Ele está em inglês, tá? Mas tem uma maneira aqui de você trocar o seu idioma e colocar ele em português. Nossa, ele vem tanta informação aqui aparecendo ao mesmo tempo, mas dá para você colocar ele em português. Ó, veja que eu já transformei ele em português. E você consegue fazer gratuitamente um teste para verificar quais são, uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que são as forças de caráter, mas ele mostra as suas virtudes. Porque o que acontece? Deixa eu voltar aqui no mapa mental. Eu vou falar de novo sobre o Via Character, mas basicamente essas são as virtudes. Mas cada virtude, ela carrega um grupo. Cada virtude dessa aqui, sabedoria, temperança, justiça, coragem, humanidade e transcendência, elas carregam um grupo de forças de caráter, tá? Que tem alguns exemplos aqui que eu vou dar, ó. Forças de caráter como amor, bravura, generosidade, liderança, espiritualidade, criatividade e humor. Segundo a psicologia positiva, os estudos da psicologia positiva, que tem muita base na filosofia, a gente tem, todos nós temos 24 forças de caráter latentes em nós. Assim como nas virtudes, cada pessoa tem mais de uma e menos da outra. Isso também varia muito de cada momento de vida de cada um. E aí, por isso que eu mostrei para você aqui esse teste do Via, tá? Porque esse teste aqui que você vai nesse site aqui, ó, Via Character, se você digitar aí no Google, eu vou deixar um link na descrição também para que você possa acessar esse teste. E esse teste você pode fazer gratuitamente. Você vai fazer, ele traz o teste em português, depois que você transforma no idioma português aqui. E aí você consegue fazer o seu próprio teste, ó. Participe da pesquisa gratuita, ó. Ele traz para você, aí você pode preencher com o teu primeiro nome, sobrenome, colocar e-mail. Dá para você colocar o inglês de Portugal ou o inglês brasileiro. E aí você coloca uma senha, vai dizer que concorda aqui com os termos e ele vai trazer o teste em português para você responder. Quando você responder esse teste, ao fim, ele vai te dar um relatório completo que você, inclusive, pode se enviar na versão PDF e ele vai hierarquizar as suas 24 forças de caráter, da maior para a menor. E aí cada força de caráter vai trazer a que virtude cada uma delas está relacionada, tá? Então ele vai classificar da primeira à 24ª força de caráter, como ela está hierarquizada dentro de você. É um verdadeiro teste de autoconhecimento sobre você. Ele ainda dá a legenda do que cada força de caráter simboliza, significa, e você vai ver a que virtude ela simboliza aí para você. O que ela quer dizer para você. Então você vai ver se você tem mais amor, ou mais bravura, generosidade, liderança, espiritualidade, e várias outras que eu nem coloquei aqui nos exemplos, porque são 24. Aqui eu só coloquei essas para dar de exemplo para você ver o que vai vir ali no teste. Tá legal? Então você vai ter uma noção das forças de caráter, como elas estão hierarquizadas em você e quais são as virtudes.
E é até bem legal porque quando perguntarem para você quais são as suas principais virtudes numa entrevista de emprego, você já não vai ficar ali meio sem saber o que responder, porque esse teste, já vai dizer, ainda vai dizer quais são as suas principais forças de caráter, que você vai poder colocar no teu currículo, falar na entrevista que você for. Então já vai trazer tudo ali. É muito legal o Via Character, eu recomendo demais a fazer. Eu faço muito Via Character no programa de perguntas simples, quando eu trabalho isso individualmente com a pessoa, no meu programa de perguntas simples. A pessoa trabalha comigo muito, isso ali eu faço. Um dos testes que eu faço é esse de forças de caráter.